Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda aula do curso online de redação. Durante este módulo de gramática, nós discutiremos um pouquinho sobre a acentuação gráfica na nossa língua portuguesa, certo? Então, vamos discutir um pouquinho as especificidades, enfim, tudo para você conseguir acentuar com qualidade e não ter descontos na competência 1, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, é super importante que vocês entendam as diferenças entre as vogais e as semivogais, certo? Ah, Felipe, mas eu aprendi que as vogais são A, E, I, O, U. De fato, quando você aprende lá no processo de alfabetização, só são essas, são todas vogais, inclusive. Mas, naquele momento não fazia sentido discutir o que são vogais, o que são semivogais. Porém, agora fará todo sentido. Eu vou mostrar a vocês um pouquinho, certo? Mas só, primeiro, o que são as vogais na nossa língua? As vogais, eles são fonemas sonoros, certo? Produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela nossa boca. É importante pensar que elas são divididas em duas, certo, pessoal? Em duas partes. Primeiro, as vogais orais, A, E, I, O, U, as famosas aí, E as vogais nasais. Por que nasais? Porque parte do som delas sai pela nossa boca e outra parte do som sai pelas fossas nasais. E quais são elas? O an, en, in, on e certo? Então, essas são as nossas vogais. Porém, nós temos também as semivogais. Que danados são essas semivogais? Vamos ver um pouquinho. As semivogais são fonemas sonoros, o I e o U, certo? Que aparecem apoiadas em vogais na mesma sílaba. Mas como assim apoiadas? Bom, antes de tudo é importante você pensar que as vogais elas exercem o quê? Exercem a função de núcleo da sílaba, ou seja, ela é a parte mais importante da tua sílaba, da sílaba de uma palavra. Não existe, inclusive, na nossa língua, na língua portuguesa, uma só palavra que não tem, uma só sílaba que não seja formada por pelo menos uma vogal, que tenha pelo menos uma vogal dentro dessa sílaba. Então, todas as sílabas da língua portuguesa obrigatoriamente têm uma vogal. Porém, em alguns casos, tem mais de uma. E aí, é o que acontece. Não existe mais de uma vogal, certo? Então, ou será uma vogal e uma semivogal, ou uma vogal, uma semivogal e outra semivogal. Porém, certo? Então, vê só. É o que a gente vai ver aqui. No caso dessa palavra aqui, papai. Certo? Nós temos duas sílabas. Primeira sílaba, pá, segunda, pai. Temos aqui a vogal A e I. Pensando na sonoridade aí, na tonicidade dessa sílaba, qual é a que soa mais forte? Pá, pai. Percebe que o A ele é muito mais tônico que o I? Então, de fato, é isso. As vogais elas soam mais fortes na sílaba. Por quê? Porque elas exercem a função de núcleo da sílaba. Então, como a semivogal está apoiada na vogal, automaticamente a pronúncia dela é muito mais sutil na sílaba. Certo? Vem daqui, saudade. Primeira sílaba, sal. Sa. O A, ele também é muito mais forte, Ele tem uma tonicidade muito maior aí. Consequentemente, o U não tem. Por quê? Porque o U está apoiado na vogal, Então, ele é uma semivogal. Mesma coisa acontece aqui em história, na última sílaba, certo? No riá. Percebe que o A também é muito mais forte. Em série, aquoso, enfim. Temos aí uma vogal e uma semivogal. Então, para memorizar, pensa. A vogal, ela é mais tônica, ela é mais forte. Ou seja, o som dela soa muito maior na sílaba. Enquanto a semivogal é mais sutil, porque ela está apoiada na vogal. E outra coisa importante para que vocês não esqueçam e facilitar a vida de vocês. Sempre, 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 a vogal A será a vogal, certo? Então, se vier ela e outra, vocês já vão saber que o A é sempre vogal, ok? Continuando aí, pessoal, vamos pensar aqui quanto a quantidade de vogais dentro de uma única sílaba, Nós já vimos aí que existem os ditongos, os tritongos, os hiatos. Porém, vamos entender um pouquinho como é que se estruturam, certo? O ditongo, você já ouviu lá, muito provavelmente enquanto você estava na escola, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Porém, isso está errado. Por que está errado, filho?
Porque o ditongo, pessoal, é o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba, certo? Não importa a ordem. Então, vê só, exemplos aqui como geleia, segunda sílaba, no lé, lé. Ó, o E é muito mais forte, então, consequentemente, o I é a minha semivogal, porque está se apoiando na letra E. Mesma coisa em boia, temos aqui o O, a vogal, o I semivogal. Em peixe, o I semivogal, o E, minha vogal. Em pátria, lembra lá que eu disse que o A é sempre vogal, então, mesma coisa, aqui o A é vogal e o I é semivogal. Beleza? Passando aqui, chegamos aos tritongos. Como o próprio nome dele já diz, né? Encontro de... Vamos pensar assim para facilitar, de 3 vogais dentro da mesma sílaba. Porém, você vai saber que dentro dela tem o quê? Uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Nessa mesma ordem, pessoal, certo? Importante. No tritongo terá uma semivogal, vogal, mais uma semivogal. Aqui, ó, Paraguai. Última sílaba, guai. Temos o U, que é uma semivogal, o A, que é uma vogal, é sempre vogal, e o I, que é uma semivogal. Mesma coisa em iguais e averiguei, ok? Então, esse é o nosso tritongo. Vamos aqui pensar no hiato, certo? O que são os hiatos, né? Os hiatos são palavras em que há um encontro de 2 vogais dentro na palavra, porém no processo de divisão silábica, cada uma vai para um lado. Aqui, ó, saúde. Na palavra saúde, quando ela está completa, né, nós vemos aí o A e o U juntinhas, né? 2 letras juntinhas. Mas no processo de divisão silábica, o A e o U se separam e o U fica sozinho numa única sílaba. Então, é um hiato. No caso, aqui Paraíba também, a mesma coisa, o A e o I estão juntos na palavra, mas em sílabas separadas. Saída, voo, leme, enfim, são palavras que também são hiatos. Chegamos aqui nos dígrafos, certo? Lembra que os dígrafos são o quê? São 2 letras, porém um só fonema, um único som. Ó, pássaro, o sa, sa. A gente escuta um único som, a gente não pronuncia os 2 S's. A mesma coisa em carro, né, o RR. A mesma coisa em SC, piscina, é um único som, um único fonema. Cresça, exceção, o alho, o ninho, o LH, o NH, o QU, o GU. Quem mais? Enfim, CH, né? São todos em dígrafos consonantais, porque são formados por consoantes, certo? Além dos dígrafos consonantais, nós também temos os dígrafos vocálicos. Mas o que são, Felipe? Os dígrafos vocálicos? Então, os dígrafos vocálicos são o an, em, o campo, por exemplo. Percebe que o an há uma nasalização. Aqui está representado pela letra M, mas se nós fôssemos fazer a transcrição fonética, por exemplo, dessa sílaba, o an ele viria com tio em cima do A, certo? Porque indica aí a nasalização. Porém, convenções de escrita, né, convencionou-se que seria escrito dessa forma. Mas perceba que é o único som que é representado aí pela letra A, né? O an. Mesma coisa em, on e Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender bem como é que acontece esse processo, né? Pois bem, agora nós vamos partir para mais as especificidades de fato da acentuação gráfica, ok? Então, primeiro de tudo é importante saber aí o que são as palavras monossílabas, também conhecidas como monossílabos tônicos. Aí o mono, né, já indica que é uma só, né? Então, são palavras formadas por uma única sílaba. Perfeito? Felipe, mas quando é que eu acentuarei esses monossílabos tônicos? Fácil, fácil, fácil. Observa se é terminado em A, E ou seguido de S, certo? As, S ou Os. Se for, perfeito, acentua. O caso de pá, pás, vá, vás, fé, pés, pó, nós, todas seguem essa mesma regra. Tranquilo? Guarda essa regrinha porque a gente vai usar agora nas oxítonas. Passando aí, né? O que são as oxítonas? As oxítonas também são chamadas de palavras agudas, certo? Que apresentam o quê? A última sílaba tônica, a última sílaba mais forte da palavra. Aqui como é que a gente acentua, né? Essas palavras que têm a última sílaba mais forte. Mesma regra dos monossílabos tônicos. Estão terminadas em A, E ou O, seguidos ou não de S.
Também as terminadas em en ou ens. Então, ó, sofá tem a última sílaba tônica. Café, a mesma coisa, e é terminada em a, terminada em e, terminada em o. Forró, forrosa. Armazém, terminada em em. Armazéns, parabéns, enfim. Todas seguem essa mesma regra. Tem a última sílaba tônica e são terminadas em a, e, o, em ou ens. Além disso, para as oxítonas, nós também temos outra regra, que são o quê? Acentuanços que são formados por ditongos abertos em e, el e oi. Ó, anéis, chapéus, heróis. Ok? Tem a última sílaba tônica, que são terminadas em e, el e oi. Beleza? Vamos lá. Seguindo, chegamos aí nas regrinhas das palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas também são chamadas de palavras graves, certo, pessoal, da nossa língua. E elas têm... Quais são essas palavras? São aquelas que apresentam a penúltima sílaba mais forte. Como é isso? Vê só, é o caso aqui de júri. Ó, penúltima sílaba de júri é a mais forte. Porém, só serão acentuadas as paroxítonas terminadas em. Pensa que é sempre o contrário da regrinha das oxítonas, no caso das paroxítonas. Tranquilo? Então, serão acentuadas as terminadas em i, terminadas em us, terminadas em l, n, r, x, ps, ão, uns, ei ou eis, certo? Todas essas seguidas ou não de s. Mas, Felipe, como é que eu vou fazer para gravar todas essas letrinhas? Bom, pessoal, há pessoas aí que criam estratégias de gravar, criando frases que iniciam com essas letras. Há pessoas que, de fato, conseguem decorar essas letras, né? Enfim, vai partir muito da sua prática. Quanto mais você praticar, então, no momento que tu está escrevendo, tenta praticar qual é a sílaba tônica dela, por que ela é acentuada, por que ela não é acentuada, que, consequentemente, isso vai acabar entrando na tua cabeça e vai fluir muito mais fácil, certo? Além disso, temos aí outra regrinha, né? Ainda temos outras para as paroxítonas, que são o quê? Ó? As palavras terminadas em ditongos crescentes também serão acentuadas. As paroxítonas terminadas em ditongos crescentes também são acentuadas. Ó, náusea. Temos a minha penúltima sílaba mais forte e ela é terminada em um ditongo crescente, o ia, né? O i e o a, né? Náusea. Espécie. Tem a penúltima sílaba mais forte, termina em um ditongo crescente. Vácuo, a mesma coisa. Penúltima sílaba mais forte, termina em um ditongo crescente. E amêndoa, que também segue essa mesma regra. Penúltima sílaba mais forte e termina em ditongo crescente. Ok? Vamos lá. Continuando, temos aí o caso dos hiatos. Certo? Então, lembra lá, o que são os hiatos? São vogais juntas na mesma palavra, mas em sílabas separadas no processo de divisão silábica. Ok? Então, no caso dos hiatos, como é que acontece a acentuação deles, pessoal? Ó, primeira regra. Nas palavras oxítonas e paroxítonas, acentuam-se o i e o u tônico dos hiatos quando ocorrem sozinhos nas sílabas ou seguidos de s. Então, separei. O meu hiato ficou lá sozinho na sílaba, né? Ou com S na mesma sílaba, perfeito. Ele é acentuado. Porém, ele veio com outra letra que não é um S, ou ele não está sozinho, então não acentua. É o caso das acentuações corretas. Juízes. Por quê? Tenho aqui um hiato, né? O U se separou do I, ficou sozinho na mesma sílaba, então é acentuado. É o caso de saúde, o A e o U se separaram, o U está sozinho numa mesma sílaba. Luiz. O U e o I se separaram e o I está acompanhado de S, o que é permitido, então é acentuado. Porém, Felipe, por que Luiz com Z não é acentuado? Porque foge à regra, né? Luiz com Z, o I fica seguido de Z e a regra não permite, só se for seguido de S. Então, por isso não é acentuado. Paraíba, o A se separou do I, ó, o I ficou sozinho na sílaba, assim como em Piauí e Baú. Tranquilo? Vamos lá, prestar atenção na segunda regra de acentuação dos hiatos. O U e o I tônico dos hiatos das palavras paroxítonas não recebem acentos quando antecedidos por um ditongo. Então, pensa. No caso do hiato, tu vai ter sempre que olhar o que vem antes e o que vem depois do hiato. Se antes desse hiato vir um ditongo, ou seja, um encontro de uma vogal mais uma semivogal, que você já aprendeu, já ficou esperto, o que é que vai acontecer? Não será acentuado. É o caso de feiura, baiuca, sauípe, por quê? Tem o hiato, mas antes dele eu tenho um ditongo. Ó, percebe? Então, não acentua.
Além disso, como eu disse a vocês, tem que olhar também o que vem depois. Se o que vem depois é uma sílaba iniciada por NH, depois do hiato, não acentua. Rainha, ó, o hiato, mas depois vem uma sílaba iniciada por NH. Mesma coisa acontece aqui em tainha. Ok, pessoal? Tranquilo, então? Essas são as regrinhas de acentuação dos hiatos. Tranquilo? Vou enviar um link aí para vocês colocarem em prática, certo? Tem um joguinho lá do Kahoot. Tem também uma lista de exercícios de outro site, do site Racha Cuca, que dá para vocês praticarem bastante todas essas regrinhas e, como eu já disse, não perderem pontos na competência 1. Seguindo, temos aqui alguns casos especiais de acentuação das paroxítonas, um caso, na verdade, que é o seguinte, ó. No caso das paroxítonas, eu não acentuo mais os ditongos abertos em E e O. Como assim, Felipe? Isso também, abrindo parênteses, também serve para o EL, tá? Ó, então vê, terminou, tem a penúltima sílaba mais forte, vocês já sabem que é um paroxítona, porém essa paroxítona, ela é formada por um ditongo aberto em E, é o caso de assembleia, não acentua. É formado por um ditongo aberto em OI, não acentua. É formado por um ditongo aberto em UI, que não coloquei aqui em EL, na verdade, e também não acentua, beleza? Então lembra desse caso especial de acentuação das paroxítonas. Se for formada por um ditongo crescente, né, um ditongo aberto, na verdade tônico, não será acentuado, ok? E chegamos aí ao caso mais fácil, mais tranquilo para você, que é a acentuação das proparoxítonas. Não tem regra, não tem segredo, na verdade, todas as proparoxítonas serão acentuadas na língua portuguesa, certo? Então, lâmpada, álibi, vírgula, são casos que devem ser acentuadas essas palavras, porque são proparoxítonas e todas elas são acentuadas. Gravou isso aí? Se não entendeu, volta alguma coisa, certo? Ou se não, manda a tua dúvida aí pelo WhatsApp. Vamos lá? Seguindo, pessoal. Chegamos aí no caso dos acentos diferenciais da língua portuguesa. É um assunto bem polêmico, certo? Porque divide aí opiniões entre linguistas e gramáticos, que algumas pessoas não concordam com algumas mudanças nesses acentos diferenciais, porque acham que semanticamente, ou seja, no campo do sentido, não tem lógica existir ainda o acento, não existe, ele deixar de ser utilizado. Porém, é importante nós pensarmos que essas regras, né, que esse novo acordo ortográfico, ele atende a todos os países falantes de língua portuguesa do mundo. Não atende somente ao Brasil e a Portugal, por exemplo, como é mais conhecido, né? Existem países aí no continente africano, China, existem lugares lá na Malásia, existem lugares na Índia, né, que também falam a língua portuguesa e merecem toda essa atenção, certo? Então, o acordo é pensado para uniformizar todas as questões aí linguísticas desses países que falam a nossa língua também. Ok? Então, vê só. O primeiro caso é esse, ó. Acentua-se as formas verbais indicativas da terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir. Então, nesses casos aqui estão mantidos os acentos diferenciais. Então, lembra lá quando tu diz eles têm muito dinheiro, por exemplo, o tem, ele leva acento circunflexo porque está indicando a terceira, está indicando o plural, né? Certo? Além disso, o caso do verbo vir, né? Seja, meus primos vêm para cá no fim de semana. Então, o vem está concordando com o teu sujeito no plural, meus primos. Então, deve levar acento circunflexo. Além disso, o verbo pôr no infinitivo para diferenciar da preposição pó, certo? Então, sei lá, eu vou pôr o bolo no forno da preposição pó. Falei com ele por telefone, por exemplo. Então, há esse acento diferencial para não causar confusões no entendimento do verbo e da preposição. Além disso, para diferenciar o que, certo? Do que substantivo, do que interjeição, certo? E do que e dos outros usos do que, até porque o que também tem outros usos na língua portuguesa, né? Ele também pode ser utilizado, por exemplo, como uma conjunção integrante das orações subordinadas, né? Então, em alguns casos, também devo acentuar o que? Principalmente em fim de frases, quando ele aparece em fim de frase. O porquê, substantivo, do porquê, conjunção. Lembra lá, quando eu estava aprendendo como utilizar os porquês, que a professora disse, teu professor, o porquê com acento circunflexo é o porquê substantivado. Então, você pode acrescentar um artigo no início para diferenciar e ver que tem sentido. Então, ó, o porquê
né? Substantivo, ele tem acento circunflexo. Porque conjunção explicativa, não. Além disso, o verbo pôde no passado do verbo pode no presente. Então, ele não pôde comer meu bolo de chocolate semana passada. Hoje, ele pode comer meu bolo de chocolate. Então, diferenciar o passado do presente. Ok? Passando aqui, né? Temos aí os acentos diferenciais que não são mais utilizados na língua portuguesa. Ó, polo, certo? Não existe mais acento na palavra polo. Pelo, para diferenciar o substantivo do pelo, preposição, certo? Pera, a fruta também, né? De pera, uma antiga preposição que hoje em dia não caiu um pouco em esquecimento na nossa língua, também não tem mais acento. Além disso, colher, o objeto de colher, verbo, também não leva mais acento, certo, pessoal? Tudo isso foi pensando em uniformizar a nossa língua e facilitar a comunicação. Se de fato ajudou aí, né, a quem descobre. Mas a nossa missão é cumprir todas essas regras, certo? E, enfim, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido bem o que foi discutido até então. E nos vemos na próxima aula. Beleza? Tchau!